gente vai começar a falar sobre um case, né, de implementação de BI num hospital, especificamente, né. Eu gosto muito de começar a falar de business intelligence, de dados e entre outras coisas, falando desse novo conceitozinho, né, que já virou um clichê, mas é muito interessante falar para contextualizar, né. Muita gente falando que dados, informações são o novo petróleo, né? E a gente sabe na nossa experiência brasileira que a gente tem aquela conhecida frase, né? O petróleo é nosso, quando Getúlio Vargas fundou Petrobras, entre outras, Agência Nacional do Petróleo, né? Tinha essa célebre frase. E, na minha visão, o petróleo nunca foi nosso, e ainda não é. Né? E quando a gente fala sobre este novo petróleo, a gente tem uma diferença muito expressiva entre esses dois recursos. O recurso petróleo é limitado, né? Existem bolsões, a gente não sabe quantos ainda existem, mas ele é escasso, uma hora ele acaba. Quando a gente fala de informações, dados, a gente cria, produz e reproduz dados a todo momento. Então, ele é um recurso muito mais abundante, né? Então, isso pode-se dizer que é uma nova commodity. E o que a gente faz com essa nossa nova commodity? Outro dado muito interessante que eu gosto sempre de mostrar, né, e para a gente entender se esse petróleo é nosso ou não é, olha o comportamento da mudança do perfil das maiores empresas com valor de mercado ao longo do tempo. Em 10 anos, né, a gente tinha das 5 maiores empresas, uma que era de tecnologia. Em 10 anos esse perfil mudou, então das 5 maiores empresas, as 5 são de tecnologia. E todas elas trabalham exatamente o que a gente vai falar hoje: dados, como interpretar eles, como trabalhar esses dados e como usar isso a favor dos seus negócios. Eu gosto dessa daqui também, né? A perguntinha se vocês fariam o mesmo, né? O Tim Cook falou que se ele fosse um estudante francês e tivesse 10 anos de idade, ele optaria por, ao invés de aprender inglês, aprender a programar. Então, ele acredita que programação e as linguagens de programação é uma ferramenta que consegue se comunicar com todas as pessoas do mundo, independentemente do tipo de linguagem que ela fala ou de como é a cultura dela. Então, eu acho isso aqui muito interessante. Nesse cenário que a gente está dando importância para dados, para tecnologia e para a utilização dessas tecnologias, eu posiciono um pouco da mudança tecnológica que a gente está mudando, da mudança de conceito que a gente está vivendo, né? Por mais que a gente vá falar aqui de business intelligence, já existe muita coisa em cima dessas aplicações que tornam muito mais poderosas as análises e a metodologia de uso, né? Então a gente tem um business intelligence, que o business intelligence por si só ele é um processo. Existem ferramentas envolvidas, existem alguns métodos envolvidos, mas o conjunto ideal é que ele seja um processo, né? Ao longo do tempo, a gente começou a ver e a experimentar essas duas novas coisas. Se fala muito hoje de Big Data e Machine Learning, né? Então, isso são novas tecnologias. São tecnologias implementadas em cima dos dados, da massa de dados que se pode analisar, e essas tecnologias elas proporcionam uma análise diferente sobre toda essa base. Então, quando a gente aplica o processo de Business Intelligence combinado com Big Data e Machine Learning, a gente tem o que a gente chama de Business Analytics ou Data Analytics, né? Que são processos mais métodos. Aqui sim a gente emprega bastante coisa de estatística avançada, de métodos preditivos, diferentemente do processo do Business Intelligence, onde o foco ele é mais descritivo e analítico. Então, para pontuar só isso que eu falei, né, a gente trata como Business Intelligence, ou o BI tradicional,
ou uma análise descritiva, para eu conseguir identificar no meu negócio sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, como que eu posso identificar este padrão, como que eu posso avaliar um determinado desempenho. Né? Então, com isso, eu consigo fazer uma descrição e um diagnóstico sobre o problema ou um dado que eu queira analisar. O processo de Business Analytics, Data Analytics, é uma análise preditiva, né? O que vai acontecer dado esse histórico de informações, dado este padrão de informações que eu estou analisando, dados os filtros que eu estou utilizando para analisar essa informação, o que vai acontecer se continuar neste padrão. Né? E prescritiva, o que deve ser feito, porque ao passo que eu consigo apontar o que vai acontecer, eu consigo tomar ações no presente para que esse futuro que está sendo predizido seja corrigido. Isso aí foi só uma pequena introdução para a gente contextualizar sobre o que a gente vai falar. Né? É legal a gente entender um pouquinho disso. Eu não comentei no começo da palestra, mas eu não sou da área de tecnologia, eu sou economista. Eu me enveredei por essa área desde o início da minha carreira, muito pela necessidade de conseguir analisar e explicar melhor os acontecimentos dentro dos negócios. Né? Então, hoje eu lidero uma frente de Business Intelligence dentro do Hospital Bahia Sul, e que é o objeto hoje dessa apresentação, o estudo de uma pequena parte de todo o projeto que a gente vem desenvolvendo lá no hospital. E para a gente apresentar um pouquinho, né, conhecer o que é o Hospital Bahia Sul, o que é o Complexo Bahia Sul, né? Aqui eu trago uma informação muito importante. O Complexo Bahia Sul, ele surgiu de uma idealização de um homem, do Dr. Elineu Michael de Beck, onde ele, junto com o Dr. Wilson Zunino, ele imaginava ter um complexo de saúde em Florianópolis, um complexo onde se pudesse se tomar todas as medidas necessárias à saúde dos pacientes num único lugar. Mais ou menos um conceito de shopping médico, onde você não precisa se deslocar muito para você conseguir resolver seu problema. Tudo baseado no fato de que, quando você precisa de uma assistência em saúde, você está numa situação onde você precisa de ajuda. Então, você tem que se deslocar muito entre exame, entre o consultório do médico, entre uma possível internação ou um procedimento. Isso, numa situação onde você precisa de uma assistência, é muito ruim. E o conceito desse complexo médico, complexo de saúde, veio disso daí, e o Dr. Irineu e o Dr. Wilson Zunino, eles queriam este conceito para Florianópolis, e Florianópolis precisava disso. Então, esse é um pouco do que eu expliquei. É um complexo de saúde. A gente tem na estrutura do complexo várias empresas interagindo entre si e trabalhando em coexistência, se ajudando. Né? Os dois hospitais, hoje eles formam um hospital só, Bahia Sul Hospital Dia e Hospital Bahia Sul. O Bahia Sul Hospital Dia foi o primeiro empreendimento hospitalar ali deste complexo, que ele era previsto só para baixa complexidade. Anos depois veio o Hospital Bahia Sul. Hoje não existe mais distinção entre essas duas empresas, são uma única empresa trabalhando juntamente. Existe o Complexo Bahia Sul, ou o Bahia Sul Medical Center, que é o condomínio das especialidades. Então a gente tem um condomínio onde tem diversas especialidades médicas nesse condomínio, e não só médicas, como fisioterapia, também tem alguns fornecedores relacionados à área médica, tem odontologia, então tem diversos players relacionados à área de saúde ali. A COTS também é um parceiro, junto com o Hospital Clínico Imagens. Nesse sentido, é um centro de medicina avançada, especializado em cirurgias vasculares. E a Clínica Imagem e Imagem Mulher são duas empresas que também hoje já atuam de forma unificada, não de forma separada, mas são responsáveis por todo o diagnóstico de imagem no mesmo complexo. A Imagem é a empresa que mais faz exames no estado.
e é uma das empresas mais produtivas do Brasil, é referência em termos de produtividade. E o Santa Luzia também é um dos maiores laboratórios de exames ambulatoriais do Brasil. Então esse é o complexo, a gente está cercado de tudo isso e tudo isso está gerando informação todo dia. Né? E o que a gente faz com isso? Como que a gente trabalha isso? Só para falar dos segmentos, o Hospital Bahia Sul ele é focado na média e alta complexidade, tem leitos de UTI, tem um centro cirúrgico de alta tecnologia. Ele foi todo projetado com design para trazer, com arquitetura para trazer sentidos de, na verdade, para trazer um sentido de viagem, de lazer, né? Para uma situação onde você está numa situação mais frágil, entra o design, entra alguns outros conceitos na medicina para que você traga uma experiência diferenciada para o paciente. Clínica Imagem já tem 20 anos de atuação no mercado, mais de 20 anos. Imagem Mulher, uma clínica especializada em diagnóstico para mulher. E o Bahia Sul Medical Center é onde se encontra o consultório dos médicos e entre outras especialidades. E aí que entra o nosso projeto. Né? Como que eu vou bolar um projeto de Business Intelligence num complexo de saúde onde existe essa diversidade de informações e essa diversidade de objetos de estudo. Né? Então, é dentro disso que a gente começou a trabalhar. E no primeiro momento, a maior dificuldade era saber por onde começar. Né? O que a gente faz primeiro? Nesse sentido, a gente precisou estabelecer primeiro qual que é o método de trabalho, como é que a gente vai trabalhar nesse projeto. Não pode sair fazendo qualquer coisa, você tem que ter uma direção mais assertiva, né, sobre isso. E como que a gente definiu isso? Né? A gente tem ali, na primeira parte desse processo, o hospital sendo o centro gerador de informação, o centro que possui conhecimento e o centro que possui os processos estabelecidos. Em cima disso, essa é a base de estudo, é a partir disso que eu vou fazer todos os meus estudos. Tá? O próximo processo, ele hoje nas empresas é mais comum, né? Mas nem sempre todas as empresas existem um banco de dados normalizado, informações bem organizadas para você trabalhar. Muitas vezes você tem que fazer um trabalho bem duro, primeiro de controle, de botar a informação numa forma que ela possa ser analisada para depois você partir para uma análise propriamente dita. Então, eu vou comentar logo depois no hospital, isso é uma coisa que naturalmente ela é um pouco mais fácil porque existe muita regulação sobre a área da saúde, então você tem uma obrigação legal de manter dados, principalmente rastreabilidade de tudo que está sendo utilizado no paciente. Então, isso é um requisito legal que ajuda nesse sentido para análise de informações. Então aqui eu botei mais de um banco de dados ali porque esse é um dos outros benefícios do Business Intelligence. Você pode integrar a base de dados e informações de diferentes lugares. Então a gente partiu lá no hospital, principalmente da base do sistema ERP, do sistema de gestão da empresa, uma base do sistema de gestão de pessoas da empresa, que é um sistema separado. Temos uma base de dados, que é a nossa base de benchmarking, que a gente usa a ANAP, Associação dos Hospitais Privados. E também temos algumas bases de controle propriamente em Excel, né, que não fazem parte ainda do sistema de gestão. A intenção é que esteja tudo controlado no sistema de gestão. A partir de tudo isso, existe a decisão do que eu vou estudar, o que eu começo estudando. E isso tem que ser uma decisão ligada, lógico, à gestão da empresa, ligada ao processo de planejamento estratégico, ligada aos fatores mais críticos que a empresa possui. Tá? Então, existe uma mesa que decide qual que é essa prioridade. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então o nosso nível de gestão ele é composto por diversos tipos de formação, administrador, engenheiro,
médico, temos farmacêutico, então temos várias especialidades ali pensando sobre a gestão do hospital. Isso contribui muito para a tomada de decisão, porque a gente não tem um viés muito definido. Então, isso aqui ajuda a trabalhar tudo isso. Bom, só que também, mesmo tendo a minha primeira diretriz ali, os gestores normalmente têm uma vontade de ter muitas ideias também. Então, essas ideias, elas precisam ser priorizadas. Para você tocar um projeto desse, você precisa definir muito bem o que você quer fazer no começo. Porque se você abre 4, 5, 6 frentes ao mesmo tempo, por mais que elas tenham um nível de prioridade semelhante, você corre um risco grande de ou despender muito recurso, porque a equipe precisa ser muito grande, ou você morrer pelo cansaço, porque você não conseguir tocar as 6 frentes juntas, você não consegue entregar nada. Então, esse é o nosso gatilho de priorização aqui, é sempre pensando em melhorar a assertividade da entrega desse projeto. Então, a gente procura sempre pensar bastante como que a gente consegue otimizar o recurso que a gente tem. A gente vai ver que, por mais que não pareça, por mais que efetivamente, de forma direta, um projeto de BI hoje em dia não é tão caro, se você for contabilizar a hora homem de toda a equipe, ele passa a se tornar um pouco mais caro. Então, depois que a gente define essa priorização, a gente vai montar a equipe multidisciplinar. E tem que ser multidisciplinar. Não adianta ser, eu vou falar de farmácia, eu junto 10 farmacêuticos e vou falar sobre farmácia. Você vai ter um viés nesse teu direcionamento e você provavelmente vai deixar alguma coisa escapar. Não adianta eu ir para a farmácia, saber o controle de rigidez de dispensação, controle de rigidez de validades, o que está vencendo, o que não está vencendo, ter um controle muito efetivo sobre toda a farmácia, e eu esquecer uma parte de rentabilidade, eu esquecer uma parte de faturamento, por exemplo, de remuneração sobre cada material. Então, é sempre interessante você juntar mais de um processo, mais de uma inteligência, mais de um tipo de formação no projeto, porque vai sempre contribuir ou com uma visão diferente ou com uma informação complementar. Então, essa equipe multidisciplinar, ela é montada, e daí a gente parte para a revisão da literatura. Isso é muito importante também. Isso eu vou comentar um pouquinho depois, é um dos problemas para a gente na área da saúde, porque a literatura ainda é muito escassa com relação à análise de desempenho e indicadores de gestão na área da saúde. A área da saúde vem vivendo, nos dias atuais, uma modificação muito forte com relação aos processos de gestão, né? Existem agora os primeiros estudos. A análise de gestão na área da saúde, ela sempre foi muito voltada à assistência do paciente, à segurança do paciente, que com certeza deve ser. Mas hoje ainda existem poucos indicadores específicos para a área da saúde para medir o desempenho efetivo financeiro de uma instituição de saúde, o desempenho de faturamento de uma área da saúde, ou o desempenho de rentabilidade de uma área da saúde, né? Sempre foi um pecado muito grande falar sobre lucro na área da saúde. Então, ainda se tem um pouco de oscilações com relação a isso. Então, a gente tenta se apoiar bastante na literatura que a gente acha. No nosso projeto, a gente apoia muito numa literatura americana para tentar construir esse modelo, mas ao mesmo tempo a gente vai sofrer também com falta de benchmarking para a gente poder comparar isso daí. Mas na falta de informação, a gente optou por ir para uma metodologia que a gente acreditava mais. Depois dessa revisão de literatura, essa revisão de literatura fica muitas vezes a cargo das pessoas mais técnicas sobre o assunto. Depois a gente vai discutir, depois a gente discute em mesa redonda essas literaturas. E depois que isso está montado, isso vai para o escritório de projetos montar o nosso schedule desse projeto, as ações, como que a gente tem que entregar, e
prazo final, né, o deadline de entrega desse projeto. Depois que isso é acordado, negociado, a gente passa para a fase de botar a mão na massa mesmo, que é construir, principalmente construir o ETL. Essa etapa é fundamental, você fazer o extract, translate e listing, loading, que é nada mais do que retirar a informação da base dela, traduzir essa informação para o que tu quer apresentar, retirando redundâncias, entre outras coisas, tratando um pouco essa informação, tirando outlier, botando essa informação mais bonitinha para você trabalhar. E o loading, na verdade, é a etapa de você visualizar essas informações e como que você vai apresentar elas, né? Então, esse é um processo fundamental para a construção do BI, já que exige uma equipe já mais técnica para desenvolvimento. E depois, no final, é a construção dos painéis, que é a ponta do iceberg, né? Eu acho que, se for falar da parte técnica, a construção do ETL é a parte de baixo do iceberg, que é a parte mais complicada, e a etapa de construção dos painéis ela fica mais tranquila e é mais fácil de realizar. Após isso, tem um retorno, né? O retorno é a validação, tem que pegar todas as informações que estão apresentadas e testar essas informações e validar elas para ver se isso corresponde à realidade ou não. Nada adianta eu fazer todo esse processo e chegar no final a minha informação não corresponder à realidade. Então, basicamente, esse processo, esse método, ele gira toda vez que a gente vai estudar alguma coisa nova. Eu comentei um pouco sobre isso. Quais foram, na aplicação do Hospital Bahia Sul, quais foram os facilitadores? Os facilitadores foi a regulação. A regulação legal nos obriga a ter essa rastreabilidade, nos obriga a ter essa informação. Lógico que eu poderia ter isso no prontuário médico, depois ter que digitar o prontuário médico todo. Mas a gente já utiliza boa parte do prontuário eletrônico e nesse prontuário eletrônico contém todas as informações de administração e de prescrição e de estadia do paciente dentro do hospital. Então isso facilita bastante as informações. Governança corporativa. Por que eu falo governança corporativa? Está ligado à estruturação da gestão do hospital. O hospital tem uma gestão profissional, existe um conselho de administração, abaixo do conselho de administração existe um diretor, presidente, um diretor executivo, e depois desses diretores executivos existe um nível de gerências multidisciplinares, né? Então existe uma variedade muito grande com relação a pensamentos e conhecimentos aqui nessas áreas. Isso contribui para essa diversidade de pensamentos, para essa diversidade de ideias, pessoas que nem sempre não se formaram só na área da saúde, pessoas que vieram de outros lugares, pessoas que se formaram na área da saúde. Então, sempre quando você mistura bem essa questão de pessoas, tem um resultado positivo. Beleza. Então, os complicadores. Literatura escassa. Literatura no Brasil com relação a desempenho hospitalar, ela é escassa, é difícil de encontrar. Falta de benchmark. Existe a ANAP que está tentando fazer uma vanguarda nesse sentido no Brasil, que é ela concentrar, compilar e trabalhar esses dados dos maiores hospitais do Brasil e mais outros membros dessa associação, mas ainda são indicadores globais, não são indicadores específicos que vão ajudar na gestão do dia a dia da empresa. Então, de forma mais estratégica, é possível fazer benchmarking, mas na forma de decisão tática, como a gente vai falar hoje, na hora de decidir alguma coisa sobre a minha operação de centro cirúrgico, na hora de decidir a minha operação de pronto atendimento, esses dados ainda não contribuem muito para a gente definir alguma estratégia ou definir como que a gente vai trabalhar. Outro complicador é o gerenciamento de prioridades. A partir do momento que você começa um projeto de BI dentro de uma empresa e esse projeto começa a dar resultado, começa a chover demanda sobre esse assunto. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ser um fator crítico de sucesso do seu projeto. Porque a partir do momento que isso começa a fazer sucesso, vem novas demandas, essas novas demandas elas entram com prioridade zero e elas entram dentro do teu cronograma de outros projetos e isso bagunça um pouco o desenvolvimento.
né? Isso bagunça um pouco o resultado final do próprio projeto, porque as ansiedades elas têm que ser controladas e tem que entender que tudo tem uma cadência, lógico, controlada e gerenciada. Então, isso é um complicador. O objeto do nosso estudo foi entender o desempenho e comportamento dos blocos cirúrgicos do hospital. Nesse case que a gente vai apresentar aqui, a gente tem outras áreas já desenvolvidas no hospital. Então, qual que era o problema que a gente queria resolver? Número 1, a gente queria visualizar o acompanhamento da agenda cirúrgica a curto, médio prazo. Por que isso? Por que a gente queria ter essa visualização? A agenda, operacionalmente, ela já funciona, não tem problema. Está lá, todo dia, o agendamento, colocando na agenda a agenda dos pacientes, enfim. O problema é que o hospital chegou num nível de ocupação do seu bloco cirúrgico que já estava causando um pouco de incômodo na hora de atender urgências. Então, eu tinha que ter uma gestão muito apurada disso para saber se eu estou muito próximo do meu limite operacional ou não. Eu teria que reservar, eu teria que saber qual que é o meu limite tênue entre o que eu posso assumir na minha agenda eletiva é agendado, e o que eu tenho que deixar obrigatoriamente disponível para as urgências que aparecem dia a dia. Então, essa visualização teria que ser uma visualização mais estratégica, não só operacional. E que pudesse também calcular qual que seria esse nível de agenda livre para as urgências que a gente teria que deixar. Como determinar com mais precisão o agendamento de uma cirurgia? Outra coisa, isso aqui é muito interessante. Como que você determina o seu bloco cirúrgico? Vamos dizer que ele trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, hipoteticamente, e você tem X horas disponíveis nesses horários para agendar cirurgias. E você tem lá os médicos solicitando esses horários para realizar suas cirurgias, seus procedimentos. Só que toda a base de cirurgias, no Hospital Baía Sul, ela era baseada no feedback do médico, quanto tempo estimado ele demoraria para realizar aquele procedimento. Eu estimo que o procedimento A dure 120 minutos. Era colocado na agenda uma reserva de 120 minutos de utilização. E a gente estava, como a gente tudo é pressionado pela alta utilização desse bloco cirúrgico, a gente precisava determinar com mais precisão. Tanto é ruim para o hospital, tanto o agendamento que o médico faz a cirurgia mais rápido do que o previsto, quanto que ele faz mais devagar do que o previsto. Pior a situação do mais devagar, porque eu atraso todo o restante da agenda. Então, quando um paciente vai ao hospital, ele já está no hospital 2 horas antes do seu procedimento, em jejum, e se o bloco cirúrgico atrasar, ele pode ficar 3, 4, talvez a sua cirurgia seja passada para o próximo dia. Então, é um pouco muito grande para o próprio paciente. Então, melhorar a assertividade dessa marcação era crucial para a gente. Então, como acompanhar efetivamente o desempenho do bloco cirúrgico? Depois de todo esse processo de agenda, que é preparar o bloco cirúrgico para ele operar, como é que ele efetivamente funciona? Como que ele efetivamente desempenha? Né? E tinha algumas perguntinhas que a gente tinha que responder. Qual que é a ocupação do bloco cirúrgico? Isso é básico, isso a gente já tinha. A gente queria usar uma metodologia diferente para analisar da tradicional, então a gente utilizou. E como que era utilizada a estrutura física e o tempo? Isso a gente queria entender qual que é a sala cirúrgica que é mais utilizada. Por que essa sala cirúrgica é mais utilizada? Existe alguma preferência? Será que é um equipamento que tenha mais numa sala que não tem na outra? Será que é algum recurso que tem numa sala e não tem na outra? Por quê? Ao passo que eu utilizo muito uma sala cirúrgica, eu deprecio mais essa sala. Depreciando mais essa sala, eu tenho que me preocupar com a reposição desses equipamentos, eu tenho que me preocupar com a manutenção mais efetiva desses equipamentos. O interessante sempre é eu usar com igualdade todas as salas, né, para não ter esse descompasso entre utilização e depreciação da sala, entre outras coisas. Quantas horas cirúrgicas foram sobreutilizadas? O que é sobreutilização de hora cirúrgica? O bloco cirúrgico está previsto para ir das 7 às 7, como eu disse no exemplo anterior. Eu passei das 7 e fui até as 10.
Quando eu passo das 7 até as 10, a minha equipe de enfermagem, a equipe hospitalar, ela está toda preparada para trabalhar das 7 às 7. Quando eu fui até as 10, eu gerei hora extra, eu gerei custos extras de utilização do centro cirúrgico. Então, eu precisava saber qual que é esse nível de sobreutilização. E outra coisa que é muito comum em hospitais, e a gente também utiliza isso no Hospital Bahia Sul, é que cirurgiões têm reservas de sala. Os cirurgiões, eles têm dias da semana, ou horas, ou alguns dias da semana reservado para ele, agendar as cirurgias dele e ele ir lá utilizar esse bloco cirúrgico. E uma dúvida que a gente tinha na cabeça é qual que é o percentual de utilização desse bloco cirúrgico pelo cirurgião que tem reserva. Outra coisa, eu devo dar mais horas cirúrgicas para esse cara ou eu devo retirar horas da agenda dele por uma baixa utilização? Então eram alguns problemas que a gente precisava resolver, a gente precisava enxergar na operação desse bloco cirúrgico. Né? Em princípio, eu vou comentar um pouco aqui da equipe. Todos eles têm apelidos, cada um tem uma característica diferente, eu vou explicar cada característica. Né? Eu entrei nesse projeto como especialista de BI, né? E vocês já ouviram esse livro, O Homem de Saber Contar? Toda coisa, é um livro todo baseado em a história de um personagem que era apaixonado por matemática e envolvia matemática em tudo na vida dele. E lá no hospital, tudo que o pessoal comenta diz, isso aí dá para virar um algoritmo, dá para calcular. E então ficou o homem que sabia calcular para mim. A gente tem o Leonardo também, que ele é um especialista em sistema, principalmente um especialista em TASI, que é o sistema que a gente utiliza no hospital. E a gente chama ele de guru, porque quando o negócio ficou feio, a gente vai lá consultar ele, ele diz só um minutinho, ele vai meditar e já volta para a solução. O Glauber é o diretor de operações, ele é um engenheiro, e cara, ele é um cara único assim, ele é tão único que ele gosta do Botafogo, também deve ser o único torcedor do Botafogo. O Cássio participando do projeto, como chanceler de inovação, como puxada de novas coisas dentro do hospital. Ele é o camisa 10 porque ele organiza todo esse time. Ele bota no projeto, ele ajuda a montar as agendas, ele ajuda a equipe a se organizar, ele faz o filtro das demandas, das prioridades. Sempre quando o negócio complica, tu não sabe dizer que não, tu diz assim, então fala com o Cássio que ele vai organizar isso daí. A Paola, ela é líder de planejamento, a gente tem uma central de planejamento cirúrgico, que é a parte de agendamento e preparação para toda a cirurgia, é a malabarista, porque ela fica todos os dias com centenas de médicos ligando e querendo agendar seu horário e a melhor posição da sua cirurgia, ela tem que fazer esse malabarismo para conseguir organizar toda essa agenda e manter o centro cirúrgico operando eficientemente. Juliana Rodrigues também é uma analista de sistema, ela é a psicóloga de grupo, porque em todas as nossas reuniões, quem anota tudo e quem resolve todas as questões de documentação é ela. Então, ela consegue acalmar o ânimo de todos. A gente teve um médico participando também, o Dr. Gustavo Boss, ele é um médico anestesista, ele é um cientista maluco, porque cada semana ele vinha com um artigo diferente, com uma experiência nova. Quando a gente estava na metade do projeto, não, gente, cara, para tudo isso daqui, que agora já tem um outro estudo que mostra que é melhor fazer assim. Então, Gustavo, para um pouco, vamos fazer desse jeito, depois a gente faz a versão 2, a versão 3, a versão 4. Mas toda semana ele trazia alguma coisa muito interessante e contribuía muito para o projeto. A Larissa Gutierrez é a nossa coordenadora do bloco cirúrgico e ela é a menina brainstorm. Quando a gente já estava na fase de execução do projeto, ela ainda estava tendo ideia. Então a gente tinha que acalmar um pouco ela, porque a gente falava, Larissa já passou a fase de ter ideia, agora vamos implementar isso aí. Então cada um teve uma personalidade, cada um teve uma contribuição nesse projeto e por isso que eu gosto de falar muito da equipe multidisciplinar, que isso aqui ajuda bastante para você ter um projeto mais assertivo. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre os resultados, qual que é o resultado de tudo isso, né? Como que a gente mostrou. Então, o resultado de tudo isso foi a estruturação de um Business Intelligence, do Data Warehouse. Data Warehouse é a transformação do banco de dados bruto num banco de dados mais inteligente, mais eficiente, onde que são feitas as leituras das informações. E em cima desse Data Warehouse,
a gente faz a visualização. Isso daqui é a pontinha do iceberg. Então, é uma aplicação em nuvem, a gente usa Power BI lá no Hospital Bahia Sul, a gente tem um banco de dados Oracle e por enquanto, a gente ainda faz leitura direta no banco de dados. A gente quer fazer um espelhamento dessa base para a gente ler essa base espelhada para não concorrer com o banco transacional. Então, um pouquinho técnico aí, mas um comentário. E aqui a primeira coisa que eu apresento é o resultado da pergunta quanto efetivamente o cirurgião demora para fazer um procedimento. Eu vou passar a aceitar única e exclusivamente o número que o cirurgião manda para a cirurgia dele, ou eu vou fazer uma dupla checagem, né? Hoje é possível fazer uma dupla checagem e tem ferramentas para tomada de decisão aqui. Por exemplo, deixa eu ver se aqui. Ó. Então, aqui é a lista de procedimentos, para quem é conhecedor da área, pelo código da CPHPM. Os procedimentos que são particulares não são CPHPM. Aqui é a quantidade de procedimentos, é o número de vezes que esse procedimento foi executado. A média prevista, a média realizada, entre o que o cirurgião pediu e o que foi realizado. E daí aqui a gente também tem uma primeira aplicação estatística, a gente utiliza 50% do desvio padrão para saber o desvio para cima ou para baixo. Então, o agendador, sempre quando o médico vai solicitar uma cirurgia, ela pede para o cirurgião qual que é o termômetro dessa cirurgia. Ela é uma cirurgia mais fácil, moderada, ou ela é uma cirurgia difícil, dependendo do perfil do paciente. Então, de acordo com o que o médico falar, ela vai tomar a decisão dela entre 50% para baixo do desvio padrão e 50% do desvio padrão para cima. Tá? Aqui a gente tem uma análise de percentice. Isso daqui é muito interessante também. Isso daqui as pessoas usam para tomar decisão sobre encaixes. Eu tenho um período livre entre dois momentos do meu centro cirúrgico. Eu quero saber se aquela cirurgia encaixa entre essas duas cirurgias. Como que ela vai tomar a decisão? Se ela tem um período bom entre uma cirurgia e outra, ela pode usar o percentil 70. Se ela tem por exemplo, se ela pegou o percentil, tem um tempo bom e tem o percentil 70 e o percentil 70 encaixou no tempo, ela pode encaixar essa cirurgia porque ela tem 70% de chance de acertar. Se ela tiver um período muito estreito entre uma cirurgia e outra e ela quer tomar uma decisão mais assertiva, ela vai ter que usar o percentil 90. Se o percentil 90 encaixar entre o tempo disponível do centro cirúrgico, ela pode encaixar que ela tem 90% de chance de acertar. E existe um outro cálculo também, que utiliza um método estatístico que se chama método bayesiano, que ele é feito para pequenas amostras. Quando a gente fala de estatística normalizada, eu posso usar média, posso usar desvio padrão, eu posso usar percentil, tudo isso funciona. Porém, quando a minha amostra é muito baixa, por exemplo, um procedimento que tem 5 ocorrências, um procedimento que tem 3 ocorrências, 4 ocorrências, como que eu faço para tomar decisão em cima de 3 ou 4 ocorrências? Isso não forma uma curva normal. A amostra é muito pequena para eu fazer os cálculos. Existe um método que se chama método bayesiano, que serve para melhorar a acuracidade de tomada de decisão em pequenas amostras. Então, aqui não aparece nenhum cálculo, porque todas as amostras têm mais de 10 unidades. Então, ele só vai ser utilizado para quando a ocorrência tiver menos do que 10 unidades. E vai aparecer qual que é o tempo instruído para que ela agende o procedimento. Então, o restante é somente filtros. Lógico, quando o médico liga para agendar, ela filtra o nome do cirurgião e vai aparecer todos os procedimentos que aquele cirurgião executou e quais foram os tempos que ele fez essa cirurgia. E ela pode usar todo esse instrumental para melhorar a assertividade no agendamento cirúrgico daquele médico. Aqui também tem uma distribuição tipo rating do Google, né, para saber o horário e tal. Então, a maioria das nossas cirurgias demoram entre 1 e 2 horas, depois entre 0 e 1, 2 e 3, isso daqui é mais um dado descritivo. Quando você filtra o médico, você consegue ver se ele é um médico que costuma ocupar mais horas cirúrgicas ou menos.
Aqui a gente tem aquela nossa primeira pergunta lá, na verdade, é como é que eu vejo a minha agenda a curto e a médio prazo? E como é que eu sei a capacidade de ela absorver uma urgência ou não? Por exemplo, neste dia, 5/12, o meu centro cirúrgico eletivo já estava com 76% de ocupação. 77% no diurno e 67% no noturno. E a gente realizou estudos e botou uma estatística para rodar a avaliação das urgências. A gente nunca pode exceder 80% da ocupação do nosso centro cirúrgico, porque senão a gente corre risco de não conseguir atender uma urgência. Então, a minha agenda eletiva, quando ela passa de 80, está perigoso. Então, hoje a gente sabe qual que é o limite operacional de agendamento. O agendamento pode tomar a decisão antes de fechar essa agenda, de botar para outro dia, de tentar reagendar ou remarcar essa cirurgia. Aqui tem outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Todo esse pintadinho em amarelo aqui são cirurgiões que têm sala fixa, são aquelas reservas de sala. E a gente vai ver como que isso se comporta depois. E daí a gente estava olhando ali a curto prazo, né? No dia, como está o centro cirúrgico, a agenda cirúrgica, e eu quero olhar isso no médio prazo. Como é que isso se comporta no mês? Como é que isso se comporta durante o ano? Qual que é a comparação da minha agenda planejada e da minha agenda realizada? Então aqui, ó, tem em verde a agenda, a ocupação real do centro cirúrgico, e aqui é a ocupação da agenda. A gente tem uma tendência de aumento dessa ocupação do centro cirúrgico. Chegamos em mês de 84% de ocupação. Isso, analisando literatura, também é quase que um limite operacional. O centro cirúrgico não consegue trabalhar muito acima desse limite, porque existe um colapso operacional entre trocas de sala, entre troca de equipamento, entre troca de setup de sala. Né? Então, o 100% dificilmente existirá. E aqui a gente analisa também a ocupação dessa agenda entre o período noturno, o período diurno e o período noturno. Porque uma das saídas para você desafogar o seu centro cirúrgico é disponibilizar salas à noite, disponibilizar salas de sábado, domingo, né? Desde que você tenha, lógico, equipes, você vai ter que colocar equipe, você vai ter que colocar recursos para que isso seja possível. Então, aqui a gente pode ver que a nossa ocupação do período noturno ainda não está ideal. Né? Então, está sendo feito um trabalho para que alguns médicos que querem mudar o seu período de diurno para noturno, eles possam operar de noite, porque as equipes já estão preparadas. Aqui a gente analisa o bloco cirúrgico de uma forma geral, mais macro. Só que é o desempenho, quando a gente está falando mais de desempenho, aqui a gente fala de uma forma mais macro. De um ano para o outro, a gente teve um crescimento de volume cirúrgico de 12%. Isso aqui é um dado descritivo, só mostra o crescimento do número de cirurgias, quer dizer que esse centro cirúrgico ele aumentou o desempenho de um ano para o outro. E aqui realmente é que nem aquele mapinha do Google, quando você faz a consulta lá, quero saber tal local, a lanchonete. Ele diz assim, a lanchonete está mais ocupada entre tal horas e tal horas. Esse daqui é igual para o centro cirúrgico, ele bota o rating de ocupação do centro cirúrgico. Então, normalmente no centro cirúrgico ele está mais ocupado no período da manhã e no começo da tarde. E isso daqui, você tem que depois destrinchar isso daqui, por que a ocupação aqui é menor? Por que a ocupação aqui é menor? Isso aqui dá um pouco de ideia, saber que a nossa ocupação aqui eu não consigo mais trabalhar aqui, nem aqui. Tem que trabalhar nessas faixas de horários aqui. Mostra uma preferência. E aqui, simplesmente um comparativo do número de cirurgias de um ano contra o outro, né, para a gente analisar se cresceu ou não cresceu o número de cirurgias e qual que é esse valor. Depois também uma distribuição descritiva de especialidades, para saber qual que é a especialidade que está mais presente no hospital, qual que não está, e se tem alguma dessas especialidades aqui que eu não estou atendendo, que meu hospital tem a vocação de atender e eu não estou atendendo. Isso daqui é muito interessante, é aquilo que eu falei sobre a exaustão de sala, exaustão de maquinário ou preferência de sala.
Isso daqui é um mapa de calor. O primeiro mapa de calor, ele pega a ocupação por sala. Temos 8 salas cirúrgicas. E aqui é a ocupação por dia da semana. Então, quanto mais vermelho, quer dizer que mais utilizado é. E quanto mais claro, é que não está sendo tão utilizado. Então, a gente vê que a nossa concentração de utilização são as 3 primeiras salas cirúrgicas, né, praticamente todo período diurno. Então, a gente já sabe que essas salas têm algum tipo de preferência. E a gente está tentando entender quais são essas preferências, por que essas salas são escolhidas ao invés das outras. Por que não existe uma distribuição igual. E outra coisa que nos mostra também que o nosso período noturno ainda está com uma mapinha de calor frio. A gente pode aproveitar mais esse período noturno. Né? Tentar introduzir essa cultura desses procedimentos da noite. Outra coisa, durante a semana eu tenho principalmente 2 dias que estão mais ocupados, quarta e sexta-feira. E aí te dá você tem que correr atrás para saber por que existe essa preferência por quarta e sexta-feira. É porque os médicos costumam operar nesses dias? É porque existe salas fixas, mais reservas de salas nesse dia, sim ou não? Então essas perguntas a gente responde depois. Aqui também uma visão de desempenho a longo prazo desses blocos cirúrgicos. Né? A ocupação realizada do bloco cirúrgico chegou a um pico de 84%. Depois se mantém um nível quase estável de 70% a 72%. Aqui a distribuição desta ocupação de segunda a sexta-feira, de noite e no sábado. São as três segmentações que a gente avalia, que são os novos horários que a gente está abrindo. Né? Cirurgia no período noturno a gente já fazia bastante. Agora sábado é um novo modelo, né, para a cidade. Então, os médicos estão começando, os cirurgiões estão começando a preferir o consultório durante a semana e operar à noite, o consultório durante a semana e operar nos finais de semana. E aqui o índice de sobreutilização do centro cirúrgico. Quantas horas eu passei além do que eu estava disposto a operar naquele dia? Né? Tudo isso daqui virou custo adicional para o hospital, porque a remuneração é a mesma. Não vai mudar porque a cirurgia se deu mais, menos. O modelo de remuneração da saúde suplementar ele é padronizado. Então, nos meses, olha a tendência, nos meses onde a minha ocupação estava baixa, ainda houve sobreutilização. Teoricamente, não deveria haver sobreutilização se eu não estou perto do meu limite operacional. Então, aqui, provavelmente, foram alguns erros de agenda durante o dia, alguma cirurgia que atrasou, enfim. Mas a gente vê uma pressão muito maior no período de ocupação alta na sobreutilização. Então, todo aquele passo de agendamento efetivo, de descobrir qual que é a hora efetiva do cirurgião no bloco cirúrgico, não só do cirurgião, estou falando muito do cirurgião aqui, mas é contabilizado tudo, tanto desde a entrada do paciente até a saída do paciente. Então, isso é um conjunto de coisas que tem que acontecer para que a cirurgia seja feita, tanto da parte do cirurgião, quanto da parte da equipe de enfermagem, quanto da farmácia em disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessários. Então, é uma ópera que tem que ser bem orquestrada para que isso aconteça. E aqui, a distribuição, a gente tem uma distribuição de andares lá, tem um bloco no 5º andar e outro bloco no 3º andar, e a distribuição de ocupação entre esses blocos, para entender se existe uma também preferência ou diferenciação entre os blocos. Bom, depois disso tudo, a gente analisou o desempenho, a gente já definiu nossa agenda e agora a gente queria ter um olhar mais acurado para a questão das reservas de sala. A reserva, quando eu dou uma reserva ao cirurgião, eu estou dando uma preferência a ele, eu estou dando vamos dizer, um serviço, eu estou prestando um serviço para ele, que é ele ter já pré-determinado número de horas disponíveis para ele agendar as cirurgias dele. E ele vai ter certeza que vai estar disponível para ele essas horas. Então, nada mais justo do que a gente acompanhar também essa utilização, se ele está ou não utilizando essas horas. Porque, ao passo que ele não utiliza, isso vira ineficiência para o hospital.
E hoje em dia, você manter uma instituição hospitalar com uma saúde financeira equilibrada vai muito sobre quanto você consegue utilizar a estrutura que você tem disponível. Então, aqui, o que é? Na verdade, eu apaguei aqui o nome dos cirurgiões, claro, mas é a listagem de cirurgiões, e isso aqui calcula, dentre as horas que estavam reservadas para ele, quantas que ele utilizou. E isso mede o indicador dele. A gente tem algumas faixas de valores, a gente acha que toda ocupação acima de 80%, ela é uma ocupação verde, uma ocupação legal, esse cirurgião está aproveitando a ocupação dele. De 80% a 70%, acho que de 80% a 70%, ela varia entre amarelo e verde. Ela vai numa faixa ali que, tudo bem, pode ter sido um mês que ele talvez foi no congresso, talvez saiu de férias. A gente também tem um processo de aviso de férias, para isso não contabilizar no indicador do cirurgião. Ele avisa previamente que não vai utilizar o centro cirúrgico, e assim essa contabilização de horas reservadas para ele não afeta o indicador dele. E abaixo de 60% ele passa a ser vermelho. Então, com isso daqui é possível também, lógico, determinar essa utilização. Essa lista vai para baixo, porque temos vermelhos, temos amarelo, temos verdes. Isso daqui também vai começar a ser utilizado para a gente ter uma interação maior com o cirurgião. O cirurgião ainda ele utiliza muito o hospital para realizar seus procedimentos, para atender seus pacientes, para realizar as prescrições dele, mas simplesmente ele faz esse trabalho e o contato dele com a organização, com o hospital, ainda não é muito efetivo. O que a gente quer é fazer reuniões com os cirurgiões, falar, olha, cara, está aqui teu desempenho, assim que tu trabalhou esse mês e tal, tá legal e tal, não tá? Para ele também poder passar o feedback dele, olha, cara, o consultório está cheio, cara, precisa de mais horas cirúrgicas, o consultório está vazio. Então vamos dar uma regulada nessas horas aí e ajustar. E fica bom para ele, bom para a gente também. Então aqui a gente tem de horas reservadas nesse período aqui foram 19 mil horas e foram utilizadas 11 mil horas. Isso não quer dizer que eu joguei fora essas 8 mil horas. O nosso planejamento cirúrgico tem uma capacidade de em pouco tempo conseguir encaixar cirurgias e aproveitar um pouco esse tempo aí que não foi utilizado pelos cirurgiões que tinham reservas de sala. Mas isso aqui também pode ser, por exemplo, esse nosso primeiro cirurgião aqui, em todos os meses ele utilizou 100%, ele é limitado a 100%. Se ele usou mais que vamos dizer, tinha 100 horas, se ele usou 110 horas, o indicador dele trava em 100%. Ele não excede 100%. Então, esse cirurgião que está em 11 meses operando com 100% de ocupação da sua reserva, ele é um grande candidato a receber horas adicionais. Agora, o cirurgião que passou 11 meses no vermelho, ele é um cara que a gente poderia conversar com ele, talvez ele esteja com muita hora reservada, talvez ele não tenha conhecimento que ele tenha tantas horas, e a gente possa negociar uma nova agenda fixa ou remodelar a agenda dele. Então, nesse sentido, aqui a gente consegue tomar algumas decisões também sobre esse bloco. Aqui, eu sempre tento fazer uma análise específica e uma análise de prazo, né, para entender tendência, para entender como está se comportando. Então, aqui, isso daqui eu tenho a minha agenda, vamos supor que ela tem 100 horas. Quantos por cento dessas 100 horas já estão reservadas para cirurgiões com sala fixa? Então, eu estou chegando aqui com 70 e poucos por cento já de sala comprometida. Então, quer dizer que eu só tenho aproximadamente 30% das minhas salas que eu posso destinar a cirurgiões que não estão nesse grupo de sala fixa. Existe um percentual ideal para esses sala fixa? O ideal é não ter nada? Não. O ideal é ter 100%? Também não. Aqui vai depender muito daquele outro indicador. Se eu tenho sala fixa e o cirurgião utiliza a sala fixa dele, é ótimo.
Tá bom? Né? E lembrando aquela outra coisa que eu falei sobre urgências, eu não posso ocupar toda a agenda também fixo, porque eu vou esquecer da urgência, eu não vou conseguir atender alguém que precisa naquele momento. Então, o ideal que a gente calculou é sempre o que a gente tem de sala fixa contra o que a gente tem de ocupação dessa sala fixa, e isso tudo não pode exceder 80%. Por exemplo, eu posso ir até 80% aqui com 100% de utilização da sala fixa, mais que isso eu não posso. Hoje eu tenho 70% com 60% de utilização da sala fixa. Então eu ainda tenho uma manobra de planejamento cirúrgico para conseguir enquadrar essas cirurgias nos horários que os cirurgiões que tinham reservado não reservaram, e eu também tenho uma manobra para conseguir fazer meus encaixes. Outra coisa que a gente está começando a avaliar lá e começando a medir é a questão dos atrasos. Isso daqui, mensalmente, a quantidade de atrasos, isso daqui é só a quantidade de atrasos da primeira cirurgia. Porque se atrasou a primeira cirurgia, tu atrasa todas as cirurgias do dia. Dificilmente você consegue recuperar o tempo que você perdeu na primeira. Então a gente está focando nesse primeiro momento a primeira cirurgia do dia. Porque o setup está pronto antes. Está tudo preparado na hora do agendamento, na hora da realização da cirurgia. A equipe de materiais já separou o material, já está tudo lá. Então, e não teve nenhum atraso antes. Então a primeira é que determina a batida do resto do dia. Se a primeira começou atrasado, por isso que a gente vai comprometer a agenda também. Então, nos meses de maior ocupação, a gente teve um maior número de atrasos, com 66 atrasos no mês, ou seja, 2 cirurgias pelo menos atrasaram no primeiro horário, um dia. Aqui é o dedo duro, né? Mostra quem que é o cara que mais atrasa. Lógico que isso aqui a gente quis deixar ele nominalmente, porque, por exemplo, este médico aqui tem 39 atrasos. Não, mas se ele fez 400 procedimentos no ano, 500 procedimentos no ano, talvez a taxa de atraso referente às cirurgias dele não seja tão alta. Pode ser menor do que outro cirurgião que fez 10 cirurgias e atrasou em 7. Né? Mas a gente fez propositalmente isso daqui para tentar conscientizar não, né? Ou tentar pelo menos apurar essa avaliação e compartilhar com o médico esse comprometimento de chegar no horário dos médicos que têm o maior volume. Porque eles representam boa parte da minha agenda. Então, se eu pego esses caras em volume, eu consigo fazer um trabalho melhor com relação a isso daqui. Mas nem sempre é culpa só do médico. Aqui também a gente consegue ver que existem motivos de médico e existem motivos da equipe do hospital. E também existem problemas na própria curação. Existem 170 casos que não foi classificado o motivo do atraso. Né? Esse é aquele problema do trabalho das informações, da normalização, de você ter um processo bem ajustado para você avaliar isso. Então aqui aparece uma faixa que não tem um motivo, e a gente está trabalhando sobre isso aqui. Então tem sempre uma reunião de avaliação desses resultados, e isso é apresentado. Então a equipe de enfermagem hoje ela está vigilante com relação a isso daqui. A tendência é que isso daqui não exista mais. Mas se o dado não estivesse aqui mostrando, talvez ninguém tivesse dado importância para isso e o processo continuaria dessa forma. Então, a quantidade geral de atrasos teve 592 atrasos no ano, e aqui é o tempo médio de atraso para cada tipo de ocorrência. Eu acredito que é isso. Essa foi a nossa experiência numa das aplicações do Business Intelligence numa operação hospitalar. Essa estrutura está servindo para a tomada de decisão no nível tático. Então, vocês viram que são várias coisas relacionadas à operação do dia a dia do hospital. Não são coisas extremamente estratégicas.
a parte de gestão de salas fixas ela é mais estratégica, mas o restante das outras decisões são realmente decisões de nível tático. E simplesmente a transformação daquelas informações brutas em uma informação inteligível e apresentável possibilitou a empresa uma tomada de inúmeras decisões para mudar esse desempenho e para conseguir, com a mesma quantidade de recursos, não foi ampliado, não foi investido mais nada, mas com a mesma quantidade de recursos, ela conseguiu promover mudanças significativas para essa operação funcionar melhor. Então, eu acredito muito nesse projeto, eu acredito que esse projeto possa dar resultados muito interessantes, né? Como a gente falou lá no começo da apresentação, a nossa vontade é de chegar na etapa de data analysis, de fazer modelos preditivos, que aquela agenda cirúrgica ali, ela possa se auto-organizar. Por exemplo, quem são os médicos que têm mais afinidade? A urologia, ela tem afinidade com a outra especialidade. Então, se eu sei que essas especialidades ela tem afinidade, eu posso organizar meu bloco cirúrgico para que isso siga. O cirurgião X, ele opera segunda, quarta e sexta, mas ele opera só de manhã. Seria muito mais eficiente ele operar em 2 dias do dia inteiro. Então, a nossa intenção é que isso nos dê estrutura, isso nos alavanque para poder fazer modelos preditivos para que ele tome decisão pela gente, né? Então, a gente está no começo da nossa jornada, a gente está começando a trabalhar essas primeiras informações, mas existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas. E isso a gente está falando só da estrutura olhando para dentro da organização. O nosso sonho é conseguir olhar para fora, né? Eu quero saber, o paciente que esteve no Hospital Bahia Sul, agora ele saiu do Hospital Bahia Sul e ele voltou a ter os hábitos de vida dele, né? Hoje existem muitos aplicativos, apps que monitoram prática de esporte, alimentação, dieta, entre outras coisas. Toda essa massa de dados, ela está sendo formada aí. Então, como que eu conecto o hospital com a prática de vida da pessoa? Como que eu consigo fazer medicina preventiva em cima disso? Como que eu consigo saber se a recuperação do paciente ela é mais eficiente com determinado tipo de alimentação ou determinado tipo de prática? Então, a massa de informações, ela está sendo gerada. Isso aqui é uma pequena fração dentro de um hospital. Existe uma possibilidade quase que infinita de coisas que a gente pode fazer conectando tudo isso. Conectando o paciente, conectando a instituição hospitalar, conectando as práticas de vida dela, enfim, inúmeras possibilidades. Então, eu queria agradecer a vocês, né, a apresentação do case do hospital. Espero ter mais cases para apresentar. Esse daqui é um dos primeiros que a gente lançou e já fez bastante sucesso. Obrigado aí, todo mundo.